Graça e paz, queridos irmãos. Vamos ler juntos esse texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Nós temos começado uma série de estudos sobre o perdão, sobre a cura através do perdão. Nós temos muitas feridas históricas que estão muitas vezes adormecidas. Nós nem mesmo sabemos. Davi, no Salmo 19, ele diz: expurga-me tu daquilo que me é oculto, e da soberba guarda o teu servo, para que ela não se torne a minha senhora, para que ela não me domine. Esse texto que nós lemos, ele tem um contexto. E uma parte dele diz assim: trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e o nome dos que se apartam de ti ou de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Aí ele diz: cura-me e serei curado. É muito interessante esse texto, porque ele é o texto que mostra o que Jesus escreveu na terra. Durante muito tempo eu não sabia o que foi que Jesus escreveu na terra, quando ele foi abordado pelos acusadores da mulher adúltera. Eles trouxeram a mulher com as mãos cheias de pedra, só a mulher. Nenhum adultério é feito unilateralmente. Mas uma sociedade machista tinha mais em vista o pecado da mulher do que o pecado do homem. E eles disseram para Jesus, na base da lei, a lei diz que nesse caso eles sejam apedrejados. Mas por que só a mulher e não o homem? Porque ambos deveriam ser apedrejados. E Jesus então se inclina e escreve na terra. O que foi que ele escreveu na terra? É o que o texto diz assim: todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Qual foi que ele escreveu ali? O nome daqueles que se apartam dele. Depois Jeremias grita: cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Do ponto de vista de Deus, quem vem primeiro no processo da salvação? O arrependimento ou o perdão? Esta é uma questão fundamental que tem pelo menos duas respostas correndo pelos corredores da investigação teológica. Os estudiosos de tendência humanista
acham que o perdão é fruto do arrependimento. Você precisa se arrepender primeiro, para que seja perdoado depois. Uma questão de lei de causa e efeito. Eu quero só ressaltar aqui: humanismo e cristianismo, ou humanismo e graça, podem você começar em Caim e Abel. Caim é o modelo do esforço. O próprio nome Caim significa o seguinte: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Isto é Dona Eva dizendo: eu adquiri, eu consegui. O Senhor foi o coadjuvante, mas eu tenho o papel principal. Isso é que significa Caim, uma flecha de conquista, enquanto que Abel significa um sopro de Deus, e deu a luz a Abel. Graça. Então nós temos ali já os dois pilares que tomam toda a história. E esse modelo humanista acha que o perdão é fruto do arrependimento. Você se arrepende e Deus te perdoa. Neste caso, eles fazem do arrependimento uma espécie de penitência, ou melhor dizendo, uma moeda de troca. Se você fizer a sua parte, então Deus fará dele. Você será perdoado desde que se arrependa do seu pecado antes da concessão do perdão. Se você aceitar Jesus, Jesus te perdoa. Vocês já ouviram isso? Tá? Esse é o modelo humanista, mas não é o modelo bíblico. Esta é uma corrente muito apreciada pela meritocracia humana. As pessoas nobres se veem participantes e diretamente responsáveis pelo perdão, como uma parcela notável de contrição pessoal, valorizando a consternação como se fosse sua contrapartida no negócio que envolve a salvação dos pecados. A questão que Calvino levantou foi a seguinte: a natureza humana encontra-se totalmente pervertida ou não? Essa foi a pergunta que Calvino fez. A natureza humana encontra-se totalmente pervertida ou não? Se ela encontra-se totalmente pervertida, ela não tem nada que seja dela que mereça a credibilidade de Deus. O homem em pecado, ele está totalmente podre. Portanto, ele não pode oferecer nada a Deus que tenha qualquer mérito. Se não tem para oferecer, não tem troca. Não tem troca. Por outro lado, os investigadores bíblicos que têm a graça como pressuposto básico e essencial para a crença cristã, o arrependimento é consequência do perdão. Nós nos arrependemos porque fomos perdoados graciosamente.
Então, nós temos aqui os dois modelitos. O do humanismo, que você precisa se arrepender para ser perdoado. E o do cristianismo, que Deus lhe dá o perdão para você se arrepender. São totalmente diferentes. E a gente vê isso na cara do sujeito, no estilo de vida, na maneira de proceder. Segundo esta turma graciosa, é a bondade de Deus que nos concede ou nos conduz ao arrependimento, como lemos em Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha que coisa linda aqui. Vocês estão desprezando esses fatores da riqueza da sua bondade, da abundância da sua bondade, da sua tolerância, da sua longanimidade. Esse elástico que quanto mais você puxa, mais estica, mais ele tem para que esticar. Deus não tem pavio curto. Deus é longânimo. Ele sabe esperar. Quando o filho chamado pródigo saiu de casa, o pai deu. Ele foi embora, o pai esperou. Ele gastou tudo, o pai preparou festa. Ele se desgraçou, o pai ficava esperando. Quando o filho voltou, ele não voltou porque ele quisesse voltar, ele voltou porque ele se lembrou que na casa do pai dele havia amor suficiente para recebê-lo. Nem que fosse como escravo, mas eu volto. Só que o pai que é pai não trata filho como servo. E quando ele volta, foi aquela festa. Pergunta quanto tem de cobrança na conversa do pai. Presta atenção lá se tem algum requerimento ou alguma contabilidade de uma conta que foi paga e que... Pergunta, vai lá para o texto, examina. A bondade é a matriz do arrependimento, é a causa do arrependimento. A gente diz assim que bota os presos na cadeia para ver se há regeneração. Mas como é que vai ter regeneração em cadeia? Cadeia é lugar de confinamento e de sofrimento. Tem regeneração. Ele não sai regenerado, sai pior. O lugar de regeneração é o lugar do acolhimento, é lugar de casa aberta. Estes crentes no Evangelho da Graça Plena percebem que o perdão é uma ação graciosa e incondicional de Deus que antecede todas as reações espirituais humanas e acaba no final das contas constrangendo o pecador a se arrepender por pura gratidão. O perdão gracioso gera sempre um arrependimento grato. Lembre-se do texto que é dele, por meio dele e para ele, que são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Como disse Alice Clay, nada neste mundo vil
e em ruínas ostenta a suave marca do Filho de Deus, tanto quanto o perdão. Nada se parece mais com Cristo do que perdão. Foi nesse juízo que Alexandre Pope concluiu: errar é humano, perdoar é divino. Logo, a anistia libera a culpa e gera arrependimento. Quem perdoa não cobra. Se uma pessoa diz eu perdoo, mas continua com a mão no rabo do gato, ainda não perdoou. Se puxa, se cobra, ainda não perdoou. Se ainda lembra da coisa no sentido de, você me deve, você fez aquilo, eu te perdoei, mas, pronto. Botou mais, se tem um mais, pode saber que o negócio ainda está azedo, está fermentando. Eu sei disso em mim. Ora, se não mereço e sou absolvido da culpa pelo sacrifício de Cristo em meu favor, então só tenho que considerar este amor furioso e apaixonado como a causa de me convencer da minha rebeldia, concedendo-me o arrependimento graciosamente, sem qualquer mérito da minha parte. A obra de Deus, Ele me arrepende, Ele me perdoa, Ele me perdoa não porque eu me arrependesse, ou tivesse me arrependido, ou porque o que eu tenho para oferecer a Deus? Por favor. Qual é a coisa boa que eu tenho para oferecer a Deus? Me diz aí. Davi faz uma afirmação dizendo assim, o que eu dou para o Senhor é o que eu recebi do Senhor. Todas as coisas vêm de ti, das tuas mãos eu te dou. Eu não tenho nada. O que eu tenho para oferecer a Deus? A única coisa que eu tenho para oferecer a Deus são os meus pecados. E que Ele veio buscar. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O pecador. O que de bom eu tenho para fazer nesse um negócio aqui? Nada. Eu vejo o negócio de Deus sempre assim. Isso foi uma vez conversando com uma pessoa que me ocorreu isso. Eu tenho um Volkswagen 66. Todo bichado. Motor batido. Descendo uma ladeira, vem uma carreta, passa por mim um cara num BMW em alta velocidade, BMW 2012. Aí chega lá em cima, o BMW para e manda eu encostar. E eu tremendo com o meu... Aí ele encosta e diz, moço, vamos fazer um negócio? Que negócio? Eu quero trocar o meu BMW pelo seu Fusquinha. Eu digo para ele, mas... Por quê? O senhor está doido? Meu Fusquinha está todo acabado. O seu BMW é o último. O senhor vai trocar o seu BMW pelo meu Fusquinha por quê? Qual é a troca que o senhor quer? Nenhuma. Eu quero trocar. Mas qual é a razão? É que eu amei você. Eu não quero você com um perigo desse. Você viu a carreta que vinha atrás de você? Aí eu digo, mas
E o que o senhor vai fazer com o meu fusquinha? Ele disse, vamos fazer o negócio primeiro. Você quer o negócio? Digo, lógico, um negócio vantajoso desse, quem é que não vai querer? Ele diz, então meu BMW é seu, eu já vou ligar aqui para minha secretária, passar o documento. E como é que o senhor vai embora daqui? Ele disse, não tem problema, eu telefono aqui, eles mandam meu helicóptero vir me buscar aqui. E você não fique preocupado, não, eu já estou providenciando tudo. E o que o senhor vai fazer com o meu fusquinha? Meu não, seu não, meu. Agora é meu. Vou tocar fogo. Vou acabar com ele. Vou tirar ele da circulação. Porque ele não serve para nada. Nem para ferro velho ele serve. Mas você não fez um negócio? Fiz. Então, vai com o seu BMW. Então, a figura é mais ou menos assim. Jesus não espera nada. A vantagem não é de Jesus, a vantagem é minha. Vamos parar de ser besta. Esta posição me cativa ao extremo, pois vejo sempre em minha vida uma incapacidade total de corresponder ao favor imerecido. Por falar nisto, quero ressaltar aqui e agora, favor merecido me cheira a comércio, negociata, troca, ou até mesmo favorecimento movido por admiração. Há neste caso alguma vantagem rolando pela esteira. Qual é a vantagem que você vai levar na salvação? Você. Qual é a troca que tem aí como... Se, olha bem, se a obra de Deus for realmente pela graça plena, como creio que é, então o perdão antecederá obrigatoriamente ao arrependimento. Sendo assim, somos perdoados imerecidamente e nos arrependemos do pecado por misericórdia e graça de Deus, movidos pela bondade divina revelada na cruz. Meu arrependimento só vem por causa da bondade. Não é a severidade, mas a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Portanto, se formos perdoados graciosamente pela graça de Deus, temos também neste formato gracioso o modelo existencial de nosso perdão. Quem de graça foi perdoado, pela mesma graça perdoa. No reino espiritual é comum a genética do pai se manifestar essencialmente na conduta do filho. Filho de peixe é piaba. Se disser que peixinho na verdade peixinho é piaba. Deus qual é a essência de Deus? Ontem no casamento que participamos aqui, eu disse, há 3 palavras que definem Deus. As 3, para mim, incompreensíveis. A primeira é que Deus é espírito, mas eu não entendo espírito, porque espírito não ocupa lugar no espaço, não tem forma, não tem cor, não tem... Como é que eu entendo espírito? Se todo o meu conhecimento parte das 3 dimensões. Tudo que entra no meu intelecto passou primeiro pelos meus sentidos. Como é que eu vou entender espírito? Não entendo. Depois diz que Deus é luz, mas eu só conheço alguns tipos de luz. E a Bíblia ainda vai dizer que ele é uma luz inacessível. Eu sei que, por exemplo, raio-x é luz. Eu ainda nunca vi um raio-x.
mas tem a luz inacessível de Deus. Depois a Bíblia diz que Deus é amor. E nós temos muitas palavras no grego para definir amor, desde libido, que é o amor, um amor doentio, perverso, que gera, por exemplo, esses sentimentos de pedofilia, vem desse amor libidinoso, de epithumia, que é um amor também cobiçoso, de eros, que é o amor sexual normal, de storge, que é o amor de pai para filhos, um amor de filia, que é o amor entre amigos, mas ele usa uma palavra só para Deus, o ágape, o amor divino, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Esse amor incondicional, esse amor que Deus me ama não porque tenha algum mérito em jogo, não porque Ele vai levar alguma vantagem, mas porque Ele é amor. Aliás, podemos dizer, espiritualmente falando, tal pai, tal filho. Ou, os que não perdoam são filhos do diabo, que como cobra, sempre cobra e de contínuo se vinga. Enquanto isso, os filhos de Abba estão permanentemente dispostos a perdoar pela operação eficaz do Espírito Santo, tal como seu pai perdoa graciosamente. E ama graciosamente. Então, o doutor aquele pastor da igreja de Moody, Erwin Luther, ele conta a história de um marido que chegou para ele, para o pastor, e disse: pastor, eu quero me separar da minha esposa, porque eu não aguento mais viver com ela. Aí ele disse: olha, a Bíblia diz, maridos, amai vossas mulheres. Ele disse: pastor, mas não dá mais para amar. Ele disse: então, querido, nós temos um outro texto que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já que se você não pode amar a sua esposa, ama como o seu próximo. Ela disse: não dá mais, pastor, porque ela me traiu. Ela pisou na bola, ela me deixou envergonhado. Ele disse: então, tem uma terceira opção: amai os vossos inimigos. E agora? Para onde você sai? Se você não ama como esposa, vai ter que amar como próximo. E se você não amar como próximo, vai ter que amar como inimigo. E não tem para onde sair. E como é que eu vou conseguir? Ele pergunta. Não, você não vai conseguir. Cristo vai fazer isso em você. Ele vai subvencionar esse negócio. Como é que eu vou perdoar? Eu não tenho perdão. Mas Ele vai fazer isto. Todos os que foram perdoados pela graça foram ao mesmo tempo transformados em instrumentos vivos de perdão. Vamos ler Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui nós temos o mesmo modelo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Eu posso contar mais essa historinha, porque eu já contei no livro do Tronco ao Trono, da doutora Lúcia. Estava no hospital do câncer aqui em Londrina,
em estado terminal, e eu fui visitá-la com uma irmã que me convidou, e lá chegamos para conversar com ela. Só estava o palitinho, vestida com a camisola cor-de-rosa ali, e começamos a conversar, e nessa conversa eu perguntei para ela: doutora, ela é uma médica, a senhora se lembra, sabe mais ou menos quando foi que começou esse câncer? Ela disse uns 3 anos e meio mais ou menos. E eu disse: a senhora por aí, por perto dessa data, teve uma grande amargura na sua vida? Quando eu fiz essa pergunta, essa mulher começou a chorar e se bater na cama, e eu tive que ser retirado com aquela irmã para o corredor, e as enfermeiras tiveram que trocar a roupa de cama e trocar a camisola, porque ela teve uma sudorese, mês de junho, dia frio, ela entrou num choro. Depois de meia hora eu fui convidado a entrar de novo, e aí nós começamos a conversar, e ela foi me contar assim, que quando você cola um papel amarelo num papel branco, uma folha sulfite, e você faz separar uma folha da outra, os pedaços de uma ficam grudados na outra, e fica o branco no amarelo e o amarelo no branco. E ela disse assim: sabe o que é que aconteceu? Os pedaços do meu marido estão grudados em mim. Nós tivemos uma separação agressiva, e eu nunca consegui perdoar. Eu digo: então já sei qual é a etiologia, a origem do seu câncer. São amarguras profundas. Aí nós fomos tratar com ela sobre esse assunto e tal. E como Jesus lá na cruz fez, eu disse: a senhora não gostaria de liberar em Cristo o perdão para o seu ex-marido? Ela ficou assim. Eu digo: olha, eu vou fazer uma oração. Se a senhora achar que as palavras da oração que eu estou fazendo correspondem ao que a senhora tem no seu coração, a senhora repete comigo. Vamos fazer aí uma parceria na oração. Aí eu comecei a orar em favor dela, em benefício dela, e ela veio entrando na oração. E quando houve um momento que eu disse assim: em nome de Jesus e com o perdão de Jesus, eu perdoo meu marido. Ela vinha repetindo tudo. Nesta hora ela trancou a boca e disse: eu não consigo. Aí nós cortamos a oração. A oração não se corta porque você está na presença de Deus o tempo todo, mas a fala. Eu disse para ela: não diga eu não consigo, diga eu não quero. Não consigo. Não, senhora, não é não consigo, eu não quero. Eu não quero porque eu quero ser a vítima, eu quero ser a coitadinha. Eu quero morrer de câncer, para que todos saibam que eu sou a vítima dessa circunstância. Eu quero ser assim, eu quero viver desse jeito. Não diga isto porque a senhora está dizendo uma grande bobagem. Mas eu não tenho perdão. Eu digo: eu não pedi o seu. Você não tem e nunca vai ter perdão. Com o perdão de Jesus eu perdoo meu marido. Doutora Lúcia, imagine aqui eu, Glênio Fonseca Paranaguá, estou em Nova York, andando na Quinta Avenida. De repente vem o Bill Gates de lá para cá. O Bill olha, abre os braços e diz: Glênio, meu amigo. A senhora está vendo? O Bill é meu amigo. O que você está fazendo aqui? Eu disse: Bill, eu estou vindo aqui aos Estados Unidos porque eu quero comprar um Learjet. Eu estou viajando muito lá no Brasil e eu não tenho um avião, eu preciso, os aeroportos estão um caos. Eu preciso de um avião para poder viajar. E eu vim aqui para comprar um Learjet, mas eu não tenho dinheiro. Porque o Learjet custa 15 milhões de dólares e eu não tenho esse dinheiro. Ele disse: mas isso não é problema para mim. Nós somos amigos do peito. Eu vou botar 30 milhões de dólares na sua conta.
compre o seu avião. Agora eu virei para ela assim, agora doutora, qual é o meu problema? Posso comprar o avião ou não? Ela disse, pode. Aquela vozinha de coitada que foi pegada na curva. Posso, pode, posso. Então, qual é o meu problema agora? Eu não posso ou eu não quero? Aí ela virou e disse assim, mas assim, pastor Glênio, é muito fácil. Eu digo, opa, a senhora disse uma palavra que é muito parecida com a de Jesus. Ele disse, o meu fardo é leve. Se é fácil, é porque é ele que faz. Não é você. Agora vamos aqui. A senhora quer continuar a oração com o perdão de Jesus? Ela disse, quero. Mas eu estou achando muito fácil. Eu digo, é fácil mesmo. Então nós vamos embora. E aí voltei, dei uma volta lá e continuei E quando eu cheguei, já sabia o nome do marido dela, que eu não vou ter que repetir aqui, porque os dois continuam vivos. Ele disse, e com o perdão de Jesus eu perdoo fulano, e com o perdão de Jesus eu perdoo fulano. E aí ela despencou a orar por conta própria, e eu saí da oração, e ela tocou para frente, e foi uns 5 minutos. E quando ela terminou, ela fez, pastor, cara, saiu uma jamanta de cima de mim. E eu, com os meus trocadilhos idiotas, disse, uma jamanta de cima de uma jumenta. 2 semanas depois, estávamos ali na feira, comprando pepino, quando a irmã chegou e disse para mim assim, pastor Glênio, a doutora Lúcia teve alta. Eu digo, foi morrer em casa? Ela disse, não, ninguém sabe o que está acontecendo. Doutor Luiz é médico aqui nessa igreja. Era o oncologista dela. Doutor Luiz, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, quando ela liberou o perdão, ela não, vírgula. Quando o Senhor Jesus lhe deu a condição do perdão para que ela pudesse, com o perdão de Jesus, perdoar, o organismo começou a produzir as NK, ou Natural Killers, que são as células que fagocitam as 180, as células cancerígenas, e fez uma bioquímica natural. Quem fez o homem sabe como o homem funciona. É que nós não sabemos, nós ficamos aí amarradinhos com a corda curta da jumenta no pé da cama e naquela vitimização. Coitado de mim, é o que fizeram comigo. Pronto, aí o pau canta. E assim como Deus em Cristo nos perdoou, perdoai vós também. Ninguém vive neste mundo sem trombadas, sem contusões, sem feridas. Por outro lado, nenhum cristão verdadeiro permanece com a ferida sangrando. Não podemos evitar as lesões, embora possamos, pela graça do nosso Pai, perdoar os agressores. Pela graça, mediante a graça e de graça. Não é possível haver saúde mental e espiritual sem que haja perdão verdadeiro e total. Diante desta frase, alguém me perguntou, o perdão implica no convívio com o agressor? Não, necessariamente. O perdão implica sim na absolvição do agressor, para que o próprio agredido não se torne uma ferida que nunca sare. A cura vem pelo perdão. Cura-me e serei curado. Mas eu não preciso viver como ele para sempre. Mas vamos um pouquinho mais para frente.
Mas isso não significa uma convivência obrigatória com aquela pessoa que o feriu. Não há compulsão para quem se tornou livre pelo amor incondicional de Deus. Ninguém deve viver compelido a conviver com o agressor. Há certos casos, por exemplo, de aquela moça que o pai trancou e ele abusou dela e teve filhos com ela há muito tempo. É muito difícil para uma pessoa daquele modo, daquele tipo, ter que conviver com aquele agressor. Mas ela precisa perdoá-lo. Ela precisa perdoá-lo. Não tem outra alternativa, com o perdão do Senhor. Perdoar é um imperativo da salvação e uma expressão categórica do amor liberto de regras, que nos salvaguarda de qualquer conduta determinada pelo dever. Uma pessoa, uma vez libertos da tirania do ego, pela nossa morte e ressurreição com Cristo, ganhamos a condição de vivermos fora do comportamento predeterminados e esperados por legalistas de plantão, a fim de manifestarmos a vida de Cristo com o padrão de nosso viver. Eu vou falar isso porque uma menina aqui da nossa comunidade, desde que eu comecei a contar os abusos que eu sofri, as pessoas abusadas começam a sair da toca e vêm falar. Porque onde você não tem luz, dificilmente você sai para encontrar aceitação. Você fica camuflado. E a menina veio conversar comigo, que ela foi abusada pelo padrasto há muito tempo. E ela disse assim, mas Glênio, eu não consigo conviver com ele. Eu não consigo, eu tenho medo. Eu digo, tá certo. Agora você vai ter que... Isso aí é um tratamento de Deus a longo prazo para tirar as sequelas. Agora, o perdão para com ele você tem que liberar. O alvará de soltura tem que vir. Porque senão você vai ficar, continua na cadeia. Aquele que perdoa, motivado pela vida de Cristo em seu ser, pode conviver com o seu agressor, se for para a glória do Pai. Bem como viver distante, longe, fora do seu relacionamento, se também for para a mesma glória do Pai. Agora nós vamos ter que tratar com uma questão da glória de Deus. Senhor, eu tenho que viver com ele ou com ela, com essa circunstância. Então o Senhor vai ter que trabalhar a tua glória, porque nós, como pecadores, ficamos destituídos da glória. E como salvos, nós somos convertidos à glória de Deus. A questão básica agora não é o nosso bem-estar em si mesmo, mas a glória daquele que nos libertou de qualquer camisa de força. A forma que conduz a conduta cristã sempre será o que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A pergunta é sempre esta: Deus será glorificado nisto? Deus vai ser glorificado nessa convivência? Essa é a questão que nós vamos ter que tratar e ser tratados por Deus. O pecado nos destituiu da glória de Deus.
Porém, a salvação nos converteu para o centro desta glória divina. Nós não vivemos mais para a nossa própria glória, para o nosso bem-estar, uma vez que estamos regenerados para a glória daquele que nos aceitou integralmente pela sua graça através de Cristo crucificado. E isso tem que ser trabalhado à luz do Espírito Santo. Nenhum cristão é compelido a perdoar. Não há perdão a fórceps. E ninguém é forçado a indultar. Na verdade, todo cristão foi gerado pelo Pai para perdoar como Pai. Se eu não perdoar de fato, primeiramente estou assegurando que não sou filho de Deus. Depois me torno um prisioneiro de profunda amargura, e as minhas feridas nunca saram. Aqui, dentro desse auditório, com certeza, nós temos muitas pessoas que foram violentadas. As violências são de vários tipos. Nós temos violências sociais, nós temos violências psicológicas, nós temos violências culturais, nós temos violências econômicas, nós temos violências de poder, nós temos violências sexuais, nós temos violências, pessoas que foram violentadas e que estão presas, prisioneiras. Muitos não sabem que são, aquela dor está adormecida. Ele convive com aquilo, mas há uma tristeza lá dentro, contendo a libertação, a liberação, a vida plena, há uma vida doída. Conversando um dia, um menino aqui disse assim: pastor, o senhor não pode imaginar, o meu pai me deu uma surra com aquela correia de ventoinha pisado no meu pescoço. Eu tenho os lanhos nas costas. Formaram queloides. Eu disse: não são as queloides o seu problema. Os lanhos na sua alma são muito mais profundos e doloridos do que aquilo. Aí você descobre por que aquela pessoa se torna uma pessoa violenta mais tarde, por que ela se torna uma pessoa vingativa, por que ela anda usando de artimanhas para tocar em outros, para fazer sofrer outros, porque ele traz um fantasma. Eu digo sempre, eu preciso conhecer um pouco da história das pessoas para poder entender o comportamento das pessoas. Nós nunca temos misericórdia se não sabemos um pouco da história. Eu sempre lembro daquelas 4 crianças que entraram num vagão de trem nos Estados Unidos, e as crianças estavam agitadas, e era um dia em que as pessoas iam naquele vagão lendo os seus jornais, num domingo de manhã, lendo os seus jornais, e as crianças agitadas e fazendo barulho, e alguém chegou e disse... O pai entrou com aquelas 4 crianças e as meninas estavam... E ele disse: será que o senhor não pode dar um jeito dessas crianças para a gente poder fazer uma viagem mais tranquila que estamos aqui? Aí o pai assustou e disse: como? Esses meninos não param? Desculpe, é que nós acabamos de sair do hospital e eles foram informados que a mãe deles morreu. Eles estão agitados assim porque eles não sabem o que fazem. Imediatamente, todo aquele vagão
passou a ser solidário com aquelas crianças. Porque se você não conhece o histórico das pessoas, se você não conhece o que está por trás daquela vida, você não pode usar de misericórdia. E aí você dá o cacete, o cacete, o cacete, o cacete, o cacete. Mas isso não sara. Isso só piora. Isso só piora. Alguns dizem que já perdoaram, mas não conseguem esquecer. Eu quero apenas lembrar estes que assim pensam, esquecer como ausência de memória, talvez só por Alzheimer. Podemos rememorar os fatos, o que não podemos é lembrá-los com azedume. Precisamos, antes de tudo, ser desintoxicados da reminiscência amargurada. A gente tem trabalhado com alguns casos assim. Senta. Vamos trazer à tona aquele quadro. Às vezes, dói. Vamos ver as lembranças daquele momento, quando você foi violentado. Vamos trazer a luz, vamos botar os holofotes. Não tenta esconder. Agora, procure ver aqui a grandeza do amor de Cristo na cruz por você. Porque não basta uma terapia boa. Perdão, não basta um diagnóstico bom. É preciso uma terapia boa. O diagnóstico bom é especialmente útil, mas se você não trouxer o remédio, e o remédio, cura-me e serei curado, é por Cristo Jesus na cruz. E ali nós vamos ser tratados. Vai haver libertação. O problema real não se encontra na lembrança em si mesma, mas na lembrança fermentada pelos sentimentos purulentos da infecção do indivíduo, do individualismo. O ego ferido costuma se transformar numa pústula sangrando, o pus da arrogância fétida, que contamina todos os que estiverem por perto. A alma dolorida é mal cheirosa, supura e dá asco. Agora, nós temos um Cristo que sabe descer naquela lama. Nós lá no nosso bairro não tínhamos rede de esgoto. Era tudo fossa. Aí o Estado agora botou a rede de esgoto. Só que minha casa fica numa rua assim. A rede de esgoto está aqui, eles fizeram uma coisa aqui. Só que daqui para cá, onde eles puseram, não dá para passar. Eles afundaram 2 metros, só que lá está 2,50 metros. Nunca vi água subir, e muito menos aquela que boia não sobe. E aí o que vamos fazer? É fazer o vizinho, seu vizinho, por favor. Mas o vizinho não queria. Aí tem que ir para a lei, porque é obrigado ter passagem. Como é que chama isso? Tem um termo técnico. Servidão. Servidão. Aí foi Deus nos acuda para dar essa servidão. Até que enfim, agora essa semana cavamos lá. Eu olhei para aquilo, tinha que tirar tudo, eu digo, a minha essência. Graças a Deus, porque Jesus desceu num fosso. Sabe como a Bíblia diz? Nas profundezas da fossa. Vai para o texto original, o professor de hebraico está aqui. E nas profundezas da fossa eu clamei a ti, e tu te inclinaste para mim e me perdoaste.
Oh, meu Jesus. Um irmão disse para mim essa semana: eu não gosto quando o senhor diz que é podre. O senhor tem valor. Eu digo: é por causa dele que você está olhando. Por minha causa você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Agora, nem eu sei, mas Deus sabe. Sem o perdão custeado pela graça de Cristo de modo irrestrito e unilateral, as feridas nunca saram. E o seu contágio pela baba que escorre da boca que geme, acaba infectando a família, os conhecidos e até os que se propunham a ser amigos, que aos poucos vão saindo de fininho para não ficarem contaminados e aleijados neste convívio adoecedor. Uma pessoa me disse assim: Glênio, por que será que as pessoas estão fugindo de mim? Eu digo: porque você está virando um velho chato. Nós ontem estávamos num casamento e estávamos comentando isso. Meu Deus, não me permita eu ser um velho chato. A velhice tende a agravar os nossos problemas de frustração. E com a velhice nós começamos a colocar para fora, porque aí temos a liberação depois dos 65 anos, ou dos 60 anos, que é a chamada idade dos idiotas, né? Porque chamaram de boa e melhor idade. É só para enganar idiota que é melhor idade. E depois você fica mais liberado para dizer as coisas, só que fica mais liberado para ofender os outros. E os velhos ficam uns velhos chatos. E quem é que quer conviver com esse chato? Vai dando de fininho, ó. O menino, meu sobrinho, diz assim: eu, tio, não quero conviver com meu avô. Eu amo meu avô, mas eu não gosto dele. Paradoxo, não é? Eu amo meu avô, mas eu não gosto dele. Eu não gosto de conviver com ele, porque ele é um chato. Já foi, morreu apodrecido, de tão chato que era. E era pastor. O perdão é imprescindível para a boa saúde. Conversei com um amigo, alcançado agora pela graça, depois de uma traição familiar, que me contou: a pior coisa que fiz foi falar mal da minha esposa após a nossa separação sofrida. Enquanto ele mantinha a dor da infidelidade como álibi do seu vitimismo, desabafava a peçonha da amargura que se contorcia em desgosto na tentativa de expiar a sua vingança, usando a dor para chamar atenção. Isso ele me disse lá na casa dele, há mais ou menos um mês atrás. Ele disse: a pior coisa que eu fiz foi falar mal da minha ex-esposa. Ela me traiu, mas eu não devia expô-la. Eu tenho sofrido muitas cacetadas aqui na igreja, porque na hora do sofrimento de determinadas pessoas, a gente vai não encobrir o pecado, mas cobrir. Depois vocês vão ler com cuidado o que aconteceu com Noé, quando o cão... Não leiam com a leitura do pé da letra, leiam com a leitura do significado bíblico. O que aconteceu é que Cão violou seu pai. Cão fez uma canalice, explorando sexualmente o seu pai. Por isso ele foi amaldiçoado para sempre.
Não venham com essas coisinhas periféricas. Agora Jesus veio para buscar esses cãos que ferem, que magoam, que adoecem. Quando pela graça de Deus, essa pessoa pode liberar o perdão, as coisas mudam. E no caso dele as coisas mudaram quando ele perdoou. Veja agora na sua vida um sopro do amor que só pode vir do trono do Pai. A pessoa que não perdoa vive aqui no inferno, infernizando os outros e sem esperança de alcançar o céu, e é um demônio encarnado, desferindo golpes e ferindo a carne do outro e fazendo sangrar. Enquanto você não perdoar, você vai ficar ferindo os outros. Só o perdão pode sarar as feridas abertas. Apenas o perdão total pode conceder o verdadeiro arrependimento. Então alguém me pergunta se Deus perdoa a todos em Cristo. Sim, com certeza. O perdão de Deus é ecumênico. Ela continua a indagar. Por que, pois, as pessoas que foram perdoadas não se arrependem todas? Se Deus já perdoou, por que elas não se arrependem? Esta é uma tese teológica que também traz pelo menos duas respostas modelares. Alguns dizem que é uma questão da eleição divina. Se a pessoa é eleita por Deus, então ela se arrependerá. Outros sustentam que isso depende só da vontade do sujeito. Se ele não quiser, então nada será feito. Essas são as duas posições. Acredito que há um mistério no assunto que envolve as duas partes. Não creio numa eleição fatalista que escolhe alguns para a perdição, embora creia na eleição em Cristo para a salvação, que implica na decisão responsável daquele que foi vivificado pelo poder da pregação da palavra de Cristo. Urge um milagre na vivificação antes da conversão. Vamos aqui rapidinho dizer. Lázaro estava onde? Sepultado. Quantos dias? 4. Depois de 4 dias já está podre. Por que Jesus não apodreceu? Por duas razões. Primeiro, porque ele derramou todo o seu sangue. E onde está a vida da alma? No sangue. Onde está a podridão? No sangue. Ele perdeu todo o seu sangue, perdeu a água e foi... Depois foram feitos ainda, colocados sais e ele foi... como é que vamos dizer? Quase liofilizado, não foi liofilizado, mas ele secou. E ele não ficou 3 dias inteiros, ele ficou em quase 3 dias. Mas Lázaro já estava podre. E Marta não queria nem que Jesus pegasse lá. Aí Jesus chegou e fez o chamado Mysterium Fidei. O que é o mistério da fé? Ele chegou para o morto e disse assim: Lázaro, sai! Se Jesus tivesse dito assim, sai! Todos os defuntos saíam. Mas ele chamou pelo nome.
O poder da palavra, a palavra dá vida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Jesus é o autor e o consumador da fé. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e ele chegou trazendo a fé e sendo a palavra encarnada. E quando você fala de Jesus por algum mistério, chamado mistério da fé, é o chamado Mysterium Fidei, ou o enigma da fé, ainda continua sem um esclarecimento para nós, por se tratar de um assunto não revelado. E como diz Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quantos mistérios existem na Bíblia? Vocês já contaram? Não? Alguns dizem que são 7, outros dizem que são 9. Porque alguns conciliam certos mistérios uns com os outros. De todos estes, ou 7 ou 9 mistérios, que a Bíblia se refere, só um foi revelado. O mistério do Evangelho. É Cristo em vós, a esperança da glória. Os outros todos, mistério da igreja, mistério da fé, esses mistérios não estão revelados. E o que foi revelado é para nós e nossos filhos, o que não é. Eu não vou saber muita coisa, eu vou ficar sem saber, mas uma coisa eu sei, é que aquele que recebeu o Evangelho tem a capacidade para perdoar. Aliás, o que se sabe de verdade é que um perdoado, de fato, que não se considera arrogante como se fosse Deus, um perdoado, arrepende-se. E, arrependido de fato, perdoa e fica curado, além de ser um instrumento de cura para os outros. Eu fui fazer um casamento lá na Turquia, agora no mês de setembro. Depois do casamento, uma pessoa estava lá, convidado, chegou para mim e tirou a mão, segurou minha mão e disse assim: eu sou ateu, mas eu gostei muito do que você acabou de falar aqui hoje. Eu disse, aí eu segurei a mão dele antes que ele soltasse, eu disse: você é um grande mentiroso. Na verdade, você não é um ateu, você apenas crê num Deus muito michuruca, que é você mesmo. Um deusinho que não vale nada. Mas há um Deus furioso de amor por você. Um Deus que ama os indignos e que não negocia. Ele dá fé. Aí ele não soltava mais minha mão. Aí eu vi que ele não queria soltar mais e ele segurou e disse assim: isso faz sentido. Muito bem. No dia que foi fomos fazer como é que se chama esse negócio de livro? O lançamento do livro, A Tumba de Adão, o parente dele veio aí e disse assim, ele mandou um recado para você. Quer que você vá lá jantar na casa dele e disse para você que ele já está crendo. Eu digo, não é ele que está crendo. Você diz para ele que ele não tinha condições de crer nem que a vaca tussa. Foi o Senhor que deu fé para ele. Tudo começa dele, por ele e para ele. Paulo escreveu a carta aos Romanos tentando explicar alguns mistérios. E ele começa falando
da criação e das coisas e tal, e ele vem andando e passa pela justificação, e depois o perdão, depois a comorte, a crise, aí mostra o Espírito Santo do capítulo 8, já caminhei bastante, chega no capítulo 9 e ele entra com o problema do judeu que não consegue crer. Do capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai tentar mostrar por que o judeu não cria, por que o judeu não cria, e o gentio creu, e ele vai tentando explicar. Quando ele chega num ponto, ele diz assim, não dá mais para explicar, sabe dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus conhecimentos. Inescrutáveis os teus pensamentos. Por favor, eu não sei dizer mais nada, é porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. E eu lavo minhas mãos, e aí começa a dizer, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele pega todas as misericórdias, que são 8 misericórdias que ele vai mostrando lá no início, e diz assim, eu estou rogando a vocês pelas misericórdias de Deus, que vocês, porque eu não sei porque que esse povo meu, que eu amo tanto, que eu queria ser anátema, que eu queria ir para o inferno em lugar deles, e eles não conseguem crer. Eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Eu queria que vocês soubessem, que eu não sei explicar, mas é o mistério de Deus, e Ele faz coisas, e faz coisas que nos faz perdoar e perdoadores. Você pode sair agora e estendendo a sua mão de perdão para aqueles que lhe abusaram, dizendo, você está solto, vovô, vovó, papai, professor, pererê, pererê. Um irmãozinho aqui estava preso com o pai que já tinha morrido. Filho, vamos embora para o cemitério. Vamos fazer lá um ritual de perdão. Você vai lá para o cemitério. Você quer que eu vá com você? Eu disse, não, pastor. Eu vou só. Eu preciso dizer um bocado de coisa para meu pai hoje. E foi aqui para o cemitério. Esse Pedro. Ele foi lá e no domingo seguinte ele chegou aqui e disse assim, já fiz o exorcismo. Já fiz lá. Soltei, saí aliviado. É só psicológico, mas funciona. Libera, solta. É um rito. A professora Yara sempre diz que tem certas coisas que são rituais, mas são importantes. Por exemplo, o casamento é um rito, a formatura é um rito, o sepultamento é um rito. É uma coisa que você faz, mas aquilo é... Uma pessoa que morre afogada e nunca é enterrada, e você não sabe, essa pessoa você fica esperando a vida toda. Eu tive que fazer com uma irmã que o filho morreu afogado, apanhar umas pedras, botar num caixão e enterrar. Enterra essas pedras aí. Para ver se agora, pelo menos, não fica esperando a vida toda ele aparecer. Ela vivia esperando, a qualquer hora ele chega. Mas chega como, meu Deus? Porque não teve rito. Então faça um rito de perdão. Não precisa ir para a esquina, botar galinha não. Já foi feito lá no Calvário. Já foi feito no Calvário. Tchau. Até a noite. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.